uma boa carruagem. Você não vai lá para ter uma coroa de rei colocada pelos homens, mas vai lá para ter uma coroa de espinhos. Você vai lá para nascer numa manjedoura. Você vai lá para levar uma vida como um menino humilde, filho de um carpinteiro. Você vai lá para um dia você ser envergonhado, você ser preso, julgado por coisas que você não fez, por culpas que você não tem, mas por amor você vai ser chicoteado pelo azorrague, pelo flagrão romano, e aquele chicote, meu filho, ele vai dilacerar suas carnes, ele vai arrancar pedaços de você, e você vai sentir dores atrozes, dores insuportáveis. Você vai depois pegar uma cruz que não era para você, uma cruz maior do que o seu corpo, e vão pegar uma corda, amarrar nos seus pulsos, e vão puxar o seu pulso para alcançar o buraco do cravo romano, e vão deslocar os seus ombros, e você vai ser crucificado, vai ser envergonhado. E tem mais, meu filho, em meio a toda essa dor, a todo esse sofrimento, você não vai poder usar o seu poder, a não ser para curar, para ressuscitar, para salvar e para expulsar demônios. O seu poder não vai poder ser usado para repreender o mal que estão lhe fazendo. E na cruz, você vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, irmãos, é uma palavra que diante do que Deus fez, nós não temos como explicar. As nossas palavras não conseguem explicar o amor de Deus. Porque eu pergunto aqui na Praça Raimundo Rubira, onde estão famílias que são amadas por Deus, famílias que são guardadas por Deus, protegidas por Deus. Mas eu pergunto a vocês, vocês teriam coragem de mandar um único filho para a cruz, para morrer por quem não merece, para morrer por pecadores, para morrer por fumadores de crack, de maconha, assassinos, para morrer por latrocidas, por estrupadores? Vocês teriam coragem de mandar o seu único filho morrer por mais vil pecador? Você teria coragem? Porque eu não teria. Eu não teria coragem. Eu tenho 12 filhos, 12. Mas se dissesse a mim: pastor, o senhor vai ter que tirar um dos seus filhos para passar pelo que Jesus passou, eu faria o seguinte: eu diria: Pai, afaste de mim esse cálice. Mas eu não diria: mas não se faça a minha vontade, sim a sua, como Jesus disse no Getsemane. Eu dizia: afaste mesmo, porque eu não suporto. Mas Deus suportou essa dor. A dor foi tão grande, o que Deus sentiu, de seu filho na cruz, crucificado, pendurado, aquele maldito madeiro. Deus não suportou ver sobre ele todo o pecado do mundo, e virou o seu rosto, a sua face. E Jesus sentiu o pior momento do ministério dele, quando ele olhou para o céu e não contemplou o seu pai, e ele disse: Labá, labá, sabactani, que em hebraico quer dizer: Pai meu, por que me desamparastes? E Deus disse a ele: você vai para a terra, e lá na cruz, quando o teu sofrimento for grande, eu vou virar o rosto, porque eu não vou conseguir ver os pecados da humanidade sobre você. Quem teria coragem de fazer isso? Quem teria coragem de amar o pecador de tal maneira, para dizer: meu filho, a última gota do seu sangue será derramado, você pendurado no madeiro? E tem mais: eles, achando que você está morto, ainda vão com a lança dar uma furada dos seus pulmões, onde vai correr o resto de sangue que você tem, misturado com a água acumulada nos seus pulmões. Quem teria coragem? Eu estou falando desse sacrifício, dessa dor do nosso Deus, para que você entenda que um dia ele virá, mas ele não mais vai vir como Deus Redentor que ficou no nosso lugar. Ele virá para buscar aqueles que se renderam a ele, aqueles que glorificaram a ele, aqueles que reconheceram o seu sacrifício, aqueles que choraram o sofrimento dele, aqueles que agradeceram, dizendo: Jesus, obrigado, porque foi com esse sacrifício, com tamanha dor, que o Senhor abriu o véu do templo e nos colocou na presença de Deus. Isso tem um significado muito grande. O povo precisa saber, e em rápidas palavras eu quero contar. Antes do sacrifício de Jesus,
Nenhum homem se dirigia para falar com Deus. Nenhum. Ele pegava os animais dele, animais puros, animais sem defeito, sem mácula, e levava lá para o templo de Salomão. E no templo de Salomão havia o sumo sacerdote. Haviam muitos sacerdotes, mas havia o sumo sacerdote, como fosse o sacerdote principal. E somente aquele homem entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus se encontrava. E uma vez por ano as pessoas levavam os animais, e era costume da época você segurar o cordeirinho na sua mão. Eu levava o animal para ser sacrificado pelos meus pecados. Aquele cordeiro já simbolizava Jesus Cristo. E eu levava ele, chegava ali na presença do sumo sacerdote e dizia: eis o cordeiro para ser sacrificado pelos meus pecados. E o sacerdote vinha com uma faca e cortava o pescoço do cordeiro, segurando ele pelo focinho, e o pecador segurando ele pelo corpo, e o cordeirinho começava a espernear nas mãos dele. Era para ele sentir dó do cordeiro que estava morrendo pelos pecados dele. Era para ele sentir dó de Jesus Cristo. Era uma lembrança, era uma sombra do que ia acontecer no futuro. Mas até hoje tem muita gente nem sente pena de Jesus e nem agradece pelo sacrifício. E aquele sacerdote, depois de sacrificar os animais, ele entrava no templo vestido com a sua mitra, com a sua vestimenta, e ia com ele ali o filactério em sua testa, uma carteirinha com a palavra de Deus também no seu peito, simbolizando que ele era portador da palavra, e no seu corpo iam 4 sininhos. Sininho mesmo, esse sininho que bota em cabra, só que eram pequenos, eram colocados 2 de um lado, 2 do outro, um na altura do peito, outro na altura da cintura, e ele era amarrado com a corda pela cintura para ele entrar no Santo dos Santos. E quando ele entrava lá, eles davam a corda para ele entrar, porque ninguém entrava lá, porque se entrasse lá em pecado, morria. E o sacerdote entrava, e quando ele chegava na presença de Deus, ele começava a tremer, porque na presença de Deus todo mundo treme. Ele começava a tremer, e ele tremia e o sininho ficava batendo, os sininhos fazendo aquele barulho, e quem estava de fora glorificava a Deus, porque sabia que naquele momento Deus estava falando com ele. Deus estava perdoando os pecados por causa do sacrifício do Cordeiro, como Deus perdoa os nossos pecados por causa do sacrifício do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. Mas os pecadores ficavam lá fora, eles não podiam entrar na presença de Deus, era só o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria e era arrastado com a corda, porque ninguém entrava lá para buscar ele, então morria também. Mas Jesus, no sacrifício da cruz, quando Jesus olhou para o céu, quando ele já não mais suportava tamanha dor, e ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele instante o véu do templo, que separava os santos dos santos dos homens, foi rasgado de cima a baixo e caiu por terra. Naquele instante Jesus colocou a mim e a todos vocês que estão aqui nessa praça diante de Deus, sem precisar de sacrifício de cordeiro, porque o cordeiro já havia sido sacrificado, que era Jesus. Sem precisar de corda amarrada pela cintura, sem precisar de nada. Quando você clama: Senhor, ouve a minha oração, e ele disse: fala, porque eu estou te ouvindo, porque meu filho morreu para que você tivesse essa oportunidade. Aleluia. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus vai vir com suas vestes brancas manchadas de sangue. E Apocalipse 19 diz que Jesus vai mostrar para aqueles que não aceitaram a Ele como Salvador: olha aqui o sangue, olha aqui o sangue santo que eu verti na cruz do Calvário, olha aqui o sangue que você trocou pelos pecados, pelos prazeres do mundo, olha aqui o sangue que você rejeitou. E Apocalipse 19 diz que Ele vai reger as nações. Quando fala nações na Bíblia, são os povos de todos os países. Ele vai reger. Reger quer dizer separar. Vai reger com vara de ferro. Está escrito em Apocalipse 19, leia na sua casa. Ele vai reger com vara de ferro. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os salvos dos não salvos. Para os salvos ele dirá: vinde a mim, filho bendito, filha bendita, tomai por herança o reino de Deus, preparado para ti pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E para aqueles que não confessaram Jesus como Salvador, ele dirá: afasta-te de mim, vai para o fogo do inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Todos nós
devemos viver meditando nesta separação, neste regimento de Jesus Cristo, porque a eternidade nos espera. Não é um tempo agora que um homem vive 50, 60, 70, 80, 90 anos, depois morre. Quando você morre, irmão, não acaba tudo. Quando você morre, acontecem algumas coisas que eu quero explicar também. Quando você morre, a sua matéria, o seu corpo volta para o pó. A terra vai lhe comer, porque está escrito na Bíblia: do pó vieste e ao pó retornarás. O seu sopro de vida, aquele sopro que Deus deu ao homem no jardim do Éden, aquele sopro das narinas que disse ele, tornou-se alma vivente. A sua alma é o seu psique, é a sua inteligência. Você está em casa, os irmãos estão aqui na praça, Dona Pretinha está ali, Deus abençoe a senhora, Dona Pretinha. Todos que estão ouvindo essa palavra sabem que eu estou falando de Jesus Cristo, da salvação. Então isso é psique, é consciência do que você está vivendo. Então a alma é o psique, é o entendimento. Essa alma descansa no seio de Abraão, dorme em Cristo, como está em Hebreus 4, que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, ou ela vai para o tormento. E o seu espírito, que Deus lhe deu, ele retorna para Deus. Ele retorna para Deus porque pertence a Deus. Foi Deus que te deu. E todos os homens têm esse espírito. Todos os homens são amados por Deus. Todos os homens são queridos de Deus. Deus ama a todos nós. Vamos pensar no compromisso que nós temos com Deus. Você deve estar dizendo: mas eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas todas em dias, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Mas a palavra de Deus diz: é preciso confessar o nome de Jesus. É preciso confessar o nome de Jesus. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei. Confesse a Jesus. Levante a sua mão diante dos homens e diga: eu confesso que Jesus Cristo é meu único, suficiente e verdadeiro Salvador, e Ele te salvará, a ti e a tua casa. Fique com essa palavra no seu coração.